Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, o podcast do site jamildo.com. Hoje, com uma figura especialíssima, nosso convidado, Jones Manuel. Professor, historiador, educador, comunicador popular, além de militante comunista. Inclusive, tanta gente usa aí como palavra comunista e você se orgulha de ser comunista, né? Com certeza. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por vir prestigiar nosso podcast que vai aí. Se você não acompanha a gente aí, dá um clique, bota lá para o sininho para receber comunicado. Toda semana a gente tem gravado. Estamos aventurando, sabe, Jones? Você é mais experiente do que eu nessa área aí. A gente faz um ao vivo, depois faz um gravado para dia de sábado, mas está caminhando. Seja bem-vindo. Jamildo, o prazer é meu. Estava ansioso por essa conversa, estava contando as horas para a gente ter essa oportunidade de estar aqui contigo, um jornalista de muito renome, de muito prestígio no cenário de Pernambuco, do Nordeste do Brasil. E eu acho que a gente vai ter uma grande conversa hoje sobre o que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, no mundo. E reforço que é um prazer estar contigo, com toda a equipe, que vocês não estão vendo, mas está aqui nos bastidores do podcast. Se não é essa equipe, eu não sou ninguém. Clarinha, Ana Luísa, Sinara, Peter. Peter que opera ali pra gente. Olha, normalmente a gente faz uma apresentação. Eu sei que você dispensa a apresentação, mas aqui é costume, né? Tem 35 anos. Se tiver alguma coisa errada, você vai dizendo aí. Perfeito. Nasceu em janeiro de 90, na favela da Borborema, em Recife. Isso. Filho de Elza Antônia da Costa e João Firmino da Silva. Criado pela mãe, trabalhou desde cedo para ajudar em casa. Ingressou em História pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, 2011, aos 21 anos. Também concluiu mestrado em Serviço Social na UPE. A UFPE. UFPE, perdão, eu li errado. Atua na educação popular, no movimento sindical, dirigiu a coleção Quebrando as Correntes, editado pela Autonomia Literária. Inclusive tem uma série de livros aqui, vai ter uma série de livros que a gente vai ter a oportunidade aqui de falar ao longo do programa. A primeira curiosidade, o primeiro registro que eu acho que tem que fazer é o seguinte: eu sou do tempo que o jornal estava lá, né, altaneiro, vamos dizer assim, Sim. mandava e desmandava, né, e você era tratado como nanico, Sim. não é isso? Isso. E os jornais não davam. Agora, também você não dava muito cartaz para os jornais, não. A gente procurava para dar entrevista e você nem falava, né? Eu não sei se era uma estratégia. Eu vou falar com essa imprensa golpista. Aí, hoje em dia, quem é nanico sou eu. Ó. Vou fazer 4 mil no YouTube. Se bem que nas outras redes a gente está bem, que começou Sim. antes, né? E você está com quanto? 1 milhão e meio? Em qual rede? Sei lá, diz aí. No YouTube, o Farol Brasil passou de 530 mil inscritos. No Instagram, hoje tem 1.290.000. TikTok são mais de 200 mil. E Twitter são mais de 300 mil. E por aí vai indo. Lacrou e humilhou. Muito bem. Você vê como a roda da vida gira, né? Olha, eu queria começar perguntando se você vai tentar de novo. A minha equipe me ajudou aqui a produzir as perguntas, né, como sempre acontece. Em 2002, você foi candidato ao governo de Pernambuco pelo PCB, com foco em um programa socialista, alternativa à direita e contra a falsa esquerda. O resultado saiu com 33.931 votos e ficou em 6º lugar. Vai tentar de novo? É uma pergunta que todo mundo quer saber. Perfeito, Jamildo. Sobre a eleição 2022, acho que tem algumas coisas importantes para dizer, né? Na época, eu saí candidato ao governo do estado pelo PCB, a gente não tinha fundo eleitoral, nem fundo partidário, né? Uhum. Fez uma campanha com só 50 mil reais, Jamildo, para governo do estado. É nada, né? É nada, né? Candidato a vereador de Abreu Lima tem mais dinheiro para fazer campanha do que a gente teve. E aí você fazer uma campanha eleitoral só com 50 mil reais, com pouca estrutura, na eleição que provavelmente foi a mais disputada da história de Pernambuco, né? Você tinha muitas candidaturas competitivas com bases regionais muito fortes. E partidos estruturados, né? A gente tentou uma aliança com o PSOL. Infelizmente, essa aliança não foi possível de ser construída, o pessoal não quis abrir mão da cabeça de chapa, e aí não fui chamado para os debates eleitorais. O espaço que a gente tinha era a rua, redes sociais e as entrevistas, quando era convidado. Mesmo assim, a gente teve quase 3 vezes mais votos que o candidato do PSOL. O candidato do PSOL teve 500 mil reais para fazer campanha e foi para todos os debates eleitorais. A gente teve só 50 mil, não foi para nenhum. Teve 3 vezes mais votos que o candidato do PSOL, mais votos que o pastor Wellington, que também foi
participar de todos os debates eleitorais, tinha estrutura de igreja e por aí vai, e conseguiu um resultado muito bom, né? E, na época, a gente era muito menos conhecido, tinha muito menos rodagem, muito menos peso na opinião pública quando tem hoje. Em 2026, Só para comparar, qual era o tamanho? Em 2022, quando eu fui candidato, eu tinha 215 mil seguidores no YouTube, tinha 200 mil seguidores no Instagram e tinha uns 180 mil seguidores no Twitter e só tinha 4 livros lançados. Mas nacionalizado, né? Especificamente Recife. Isso era uma coisa curiosa, porque quando eu, entre aspas, estourei, né, depois da entrevista com o Caetano Veloso, foi muito mais um fenômeno nacional do que um fenômeno local. E aí, claro, eu tinha vários anos de militância, participei de frente de luta pelo transporte público, frente de debate de segurança pública, fiz movimento estudantil, fiz movimento sindical, mas fora da bolha da esquerda já organizada, pouca gente me conhecia em Pernambuco. A eleição foi uma forma de ficar mais conhecido em Pernambuco para além da esquerda já organizada. Deu certo, foi muito efetivo. E aí, acho que foi um resultado muito positivo. Foi a primeira vez que eu disputei a eleição na minha vida, sabe? O pessoal que organizou a campanha comigo, que foi linha de frente, praticamente todo mundo disputou uma eleição pela primeira vez na vida. Então, o financeiro, o jurídico, a comunicação, todo mundo aprendendo. Isso não vai mais acontecer numa próxima, né? A gente já tem uma expertise, um staff muito melhor. Veja, em 2026 eu sou militante do PCBR, né? O PCBR ele ainda não conseguiu registro eleitoral. A gente está batalhando, provavelmente só vai ter registro eleitoral para 2028. O que não impede de ser candidato, estabelecendo um acordo político com outras organizações que façam o que a gente chama de filiação democrática, né? Ceder a legenda para a gente conseguir lançar a candidatura. Eu gostaria, em 2026, eu falo isso publicamente, que não é segredo, de ser candidato a presidente da República. Em né? 26? Em 26. Para fazer um debate... Arretou-se. Para fazer um debate sobre uma alternativa realmente de esquerda, popular e radical no cenário eleitoral e para além da polarização que está colocada entre extrema-direita e esse campo, por assim dizer, liberal-centrista ou liberal-democrático. A gente sabe que é difícil. Existe muita gente que está pedindo para eu sair candidato a deputado federal, dizendo que precisa de pessoas como eu no Congresso, que seria muito importante, que teria um impacto e tal. O debate é coletivo, né? Não depende só de mim, vai passar pela mediação do partido, do PCBR, vai passar pela mediação, inclusive, das pessoas que estão próximas, que são meus amigos, minha esposa, todo mundo que eu escuto. Mas, neste momento, eu gostaria de ser candidato a presidente, porque eu acho que é necessário, no cenário eleitoral de 2026, que a gente tenha uma candidatura de esquerda. Porque, veja, a candidatura de Lula não vai ser uma candidatura de esquerda. Lula não faz um governo de esquerda, não representa um projeto de esquerda, é um projeto difusamente progressista, de centro democrático, pode ser. Mas, assim, quem vai ser o candidato que vai fazer o debate sobre retomar a Eletrobras, que está privatizada, inclusive a conta de luz subiu 10% esse ano? Quem vai ser o candidato que vai fazer o debate sobre o fim da escala 6x1? Quem vai ser o candidato que vai fazer o debate sobre o abuso que os bancos praticam contra a classe trabalhadora, os pequenos e médios comerciantes? Quem vai ser o candidato que vai fazer o debate sobre reforma agrária e tantos outros temas estratégicos para o país e para a classe trabalhadora? Não está colocada essa candidatura, está um espaço aberto. E eu acho que eu tenho capacidade de fazer esse debate e representar essa esquerda radical nas eleições. Massa. Boa sorte, então. Vamos acompanhar. Seria ótimo ter um candidato para o Pernambuco, que anima. Um pernambucano radical, se lembrando Ligas Camponesas, Gregório Bezerra, essas coisas todas. Certo. Olha, eu queria recuar um pouquinho e falar de... Você perdeu o seu pai em um homicídio, né? Isso. Não solucionado quando tinha cerca de 11 anos. O que é que isso moldou a sua vida, o homem que você é hoje? Restando que a gente tem algo em comum também, praticamente não teve pai. Sim. Porque ele era um pouco violento, bebia, então, quando minha mãe faleceu, simplesmente é como se eu tivesse matado meu pai. Então, é ruim, mas é bom, por mais contraditório que pareça, porque você tem que se virar sozinho. Tipo assim, você olha de lado e não tem ninguém para me dar nada de mão beijada, então tem que me virar. Então, como é que foi esse período? A gente começa do começo, lá, menino. Rapaz, tem um fato curioso. Eu tenho uma memória muito boa, né? Acho que talvez a melhor qualidade que Deus me deu foi a minha memória. Então, minha memória é ótima, só que
Já eu tenho memória de peneira. Ah, é? Minha memória é fantástica. E aí eu tenho, porém, contudo, todavia, alguns gaps de memória da minha infância. Então, os momentos da minha infância que eu convivi com meu pai são muito nebulosos na minha memória. Provavelmente uma espécie de bloqueio como forma de proteção que foi desenvolvendo com o tempo, né? Eu lembro perfeitamente do dia que chegou a notícia que meu pai foi assassinado. Era um domingo, a gente tinha uma coisa de todo domingo, comer pizza para assistir o filme que passava ali na sessão da tarde? Não, era... Como era o nome? Acho que era Tela Máxima, Telecine. É um filme que... Um negócio que passa Globo na hora da tarde. Temperatura máxima, pronto. E aí sentava para comer pizza, manhinha que fazia pizza. E aí Paulo, que era amigo da minha mãe, chegou lá em casa e deu a notícia. O apelido do meu pai era Mané do Bode, né? E aí chegou, bateu na porta de casa meio desesperado. Elza, Mané morreu. E aí, é isso. É um caso clássico de famílias brasileiras, de uma coisa de você crescer sem um pai, porque foi tirado de uma maneira violenta. Uma coisa que é muito dolorosa também é que todo mundo sabe quem foi que matou, menos o Estado, né, menos a polícia. E aí quem convive em periferias, em favelas, isso é onipresente. Todo mundo sabe quem matou, menos a polícia, porque a polícia, na prática, não investiga, né? Não existe um trabalho investigativo. Existe investigação por parte da Polícia Civil se a imprensa cair em cima. Então, se o caso ganhar repercussão... Alguns casos pontuais. Se ganhar repercussão, se ganhar notoriedade, aí há uma pressão política para a Polícia Civil ter que investigar. Isso nem é responsabilidade do policial civil individual. Você tem uma estrutura de precarização do trabalho investigativo, você tem um constante déficit de pessoal, de inteligência, de investimento, IML caindo aos pedaços, polícia científica desvalorizada. E, inclusive, uma das pessoas que participou do assassinato do meu pai era policial. E aí teve uma época, no finalzinho do governo Jarbas, se não me falha a memória, que o Estado estava com uma crise orçamentária e começou a colocar policiais para fazer a segurança das escolas, dentro das escolas, porque não estava com dinheiro para para pagar a segurança privada, terceirizada. Vigilância, né? Própria. Vigilância própria. E aí, das figuras que todo mundo na comunidade dizia que matou meu pai fazia a segurança da minha escola. Devia ser aterrador, né? Eu ouvia todos os dias. Isso uma criança, eu estudava no Bartolomeu de Gusmão, que fica ali do ladinho do Augusto Severo, em Porta Larga. Então, eu via todo dia. E acho que isso moldou muito minha personalidade por muito tempo, moldou muito como foi o meu processo de crescimento, porque, de certa forma, isso mata o direito da infância, né? Porque com 11 anos você perde o pai, tem que lidar com todos os processos, e aí, em seguida, com 13 anos, eu começo a trabalhar, começo a vender jornal no Sinal ali em Boa Viagem, próximo da chamada Pousada do Reginaldo Rossi. E é isso, tinha que ajudar dentro de casa, mãe sozinha, um salário mínimo, criando 2 filhos. Então, todo mundo começou a trabalhar muito jovem lá em casa. Sem ajuda psicológica. Sem nada. É na tora. Sem nada. Inclusive, hoje, esse debate circula melhor na própria periferia, né? Mas há 10, 15 anos atrás, meio que pobre não tinha direito de ter depressão, né? O povo falava que era o quê? Frescura. Né? Então, não existe depressão, adoecimento mental, bipolaridade para as pessoas da periferia. Então, foi muito difícil, e aí é curioso, né? Porque eu consegui encontrar meio que um processo de entendimento disso a partir do rap, a partir da música. Então, foi ouvindo rap, tem uma música do Inquérito, que é um grupo de rap lá de São Paulo, que é Dia dos Pais, que foi talvez seja inclusive a música mais famosa deles, que é o Renan, que é o vocalista do Inquérito, contando a história de um filho que perdeu seu pai, assassinado também, inclusive pela polícia, e aí ele, no Dia dos Pais, meio que tentando falar com seu pai, que já não está mais aqui. Eu lembro que, durante muitos anos, todos os dias dos pais, eu via essa música do Inquérito. Uma homenagem, né? Tipo isso. Então, foi muito difícil, mas acho que, de certa forma, um consolo foi entender que o problema estava além da minha família, né? Que é um problema coletivo que é possível, inclusive... Não era pessoal, né? A gente resolver politicamente. Entendi. Você fala com seu pai? Oi? Você fala com seu pai? Não. Em sonho? Não. Não reza? Você é agnóstico? Não, rapaz, o pior eu tenho uma religiosidade relativamente forte,
Recentemente eu conversei até com um padre num podcast lá de Minas Gerais, e eu falei pro padre, assim, padre, eu não sou ateu, mas eu não tenho tempo nesse momento para religião. Eu estou muito focado na militância política, na luta pela Revolução Brasileira, depois eu me entendo ali com o plano espiritual. Mas eu fui católico, né? Fui da Igreja Católica por um tempo, fui de grupo jovem, fui de Terço dos Homens, fui de um bocado de coisa. Coroinha? Eu fui coroinha. Coroinha eu não fui não, porque era muita coisa já que eu fazia. E eu gostava muito mais do videogame, de jogar The King of Fight do que da igreja. Então já era tempo demais. Mas fui da Igreja Católica, saí, me aproximei por um tempo de religiões de matriz africana, também não dei continuidade. E é isso. Eu não diria que eu sou agnóstico, eu diria que eu tenho uma religiosidade que está ali adormecida porque eu tenho outras prioridades, né? Agora. Perfeito. Comunismo, vamos falar aqui. Vamos. Consta que aos 20 anos você teve seu primeiro contato com o marxismo por meio de um amigo. Isso. Aos 21 já se identificava como comunista. Quem foi esse aliciador? Qual foi o papel da escola? Da faculdade nessa escolha? Rapaz, então. Foi antes ou depois? Os conservadores dizem, o cara entrou na faculdade e vira comunista. Não, eu virei comunista antes de entrar na universidade, né? Porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, e aí, aquela coisa, né? Trabalhei entregando jornal, trabalhei entregando água mineral, trabalhei entregando almoço, trabalhei como auxiliar de pedreiro, trabalhei em quiosque da Praia de Boa Viagem, trabalhei naquelas barracas da praia que coloca as cadeiras ali na areia. Trabalhei como segurança, trabalhei como auxiliar de marceneiro, fiz todo tipo de trabalho para cara que você imaginar. E aí, na minha cabeça, quando eu fizesse 18 anos e eu assinasse a CLT, eu viveria o sonho, né? Uhum. Porque aí eu ia ter um salário mínimo de verdade, direito, férias, 13º, FGTS, não sei o quê. Quando eu arrumei meu primeiro emprego com 18 anos, foi numa escola privada de Recife. Eu era auxiliar de serviços gerais. E aí o trabalho era muito ruim, porque eles atrasavam o salário, eles pagavam o salário parcelado. Acho que até hoje é assim. Obrigavam você a assinar o contra-cheque até o 4º dia útil do mês para não sofrer problema com a fiscalização, mas não pagavam. O dinheiro não chegava, né? O dinheiro não chegava. A patroa gostava de humilhar o trabalhador, então gostava de debochar, de tripudiar. Tinha uma coisa meio, né, um ranço escravagista muito forte. E aí eu era um jovem ainda, porque eu reprovei a 5ª e 8ª série. Né? Então, com 18 anos, eu ainda estava no 2º ano do ensino médio. E aí eu estudava de manhã na Brigadeiro Eduardo Gomes, ali na Barão do Souza Leão, e trabalhava à tarde, das 2 horas até a meia-noite. Eu que fechava sozinho a escola. Olha, um jovem com 18 anos, o povo era tão pirangueiro que não tinha um segurança, era eu que fechava a escola. Aí eu reclamava muito, sempre. Eu voltava do trabalho, em vez de ir direto para casa, porque eu ainda era jovem, 18 anos, eu parava na rua para ficar conversando com meus amigos, né? E Júlio César, amigo meu de infância, na época eu namorava a prima dele, e ele mais estudioso, né? Mais compenetrado nos estudos, tinha uma oportunidadezinha melhor, porque não precisava trabalhar também. Aí um belo dia, eu voltando da escola, de madrugada, quase, era já mais de meia-noite, eu paro na praça para conversar com meus amigos, e aí ele fala assim, Jones, olha, hoje tive uma aula com a professora Cecília, e aí, com perdão do palavrão aqui, aí ele vira para mim e fala, e eu descobri porque tu é fudido, né? Porque é a mais-valia. É a mais-valia. Aí a professora Cecília explicou pra gente que a mais-valia tá no livro de sociologia da gente, e aí deu uma explicaçãozinha rápida ali, que é a mais-valia. Aí na hora eu pensei assim, pô, faz sentido, né? Faz muito sentido. Aí eu fico, qual é o livro mesmo? Aí ele fez, não, um livro de sociologia da gente, não sei o quê, mostrou a página. E aí eu comecei a ler esse livro, porque filho, agora eu quero entender por que eu sou explorado. E no livro explicava, né? O que é capitalismo, o que é socialismo, falava de mídia, falava de guerra às drogas, violência policial, racismo, machismo e tal. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu falei, rapaz, é isso, eu sou comunista. Aí fui ler o Manifesto do Partido Comunista, comecei a ler essa literatura marxista e antes de entrar na universidade, eu estava no 3º ano do ensino médio, eu já me considerava comunista. Quando eu li a biografia do Steven Biko, que lutou contra o apartheid na África do Sul, um grito de liberdade, que virou filme até dos anos 80, final dos anos 80, aí eu fui pronto, é isso mesmo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí eu era comunista. Já sonhava em ser escritor? Rapaz, depois que eu li esse livro, eu queria ser sociólogo. Uhum. Eu falei, mesmo, esse negócio de sociólogo é muito bom, né? Porque... Não precisa trabalhar, é só conversar. Na verdade, o que eu pensei foi,
Esse povo é muito esperto porque eles sabem a manipulação da mídia, sabem a manipulação do debate de segurança, eles sabem a verdade por trás de tudo, das aparências. Então é isso que eu quero ser. Massa. Deixa eu pegar outro episódio aqui que eu achei engraçado, quando eu estava pesquisando um pouco da sua vida. Escola militar. Isso. Consta que o senhor aqui a respeito, viu, lecionou por algum tempo em uma escola pública militar da Bahia. Essas escolas militares são criadas e mantidas para manter a ordem. Como é que pode contratar um revolucionário? Mas, rapaz, ó, quando acabou o mestrado, eu tava procurando emprego e não achava, né, em escolas privadas. E aí eu comecei a fazer concurso público. E aí passei no concurso público da Bahia. E o modelo do concurso público... Se mandou para lá e tudo? Sim, fui. Agora sim, eu, como bom pernambucano que sou, eu falei assim, eu trabalho na Bahia, mas eu não saio de Pernambuco. Então, eu vou trabalhar em Juazeiro, mas vou morar em Petrolina. Aí é fácil, só tem um rio no meio. E aí, o modelo do concurso era muito curioso, porque ao invés de você fazer o concurso para o estado inteiro e a Secretaria de Educação lhe alocava, você escolhia a área que você queria prestar o concurso. Então, assim, eu coloquei lá para fazer na região de Juazeiro. Já pensando, pô, se eu passar, eu fico próximo mais de Pernambuco. E aí passei. No que eu fui tomar posse, tinha uma listazinha de escolas e tal. E aí era tudo escola longe, né? Em municípios ali próximos de Juazeiro. Chique. Uma era, acho que era 1h30 de carro de Petrolina. E eu não tinha carro, não tenho carro até hoje, e eu ia para o trabalho de bicicleta, né? Eu falei, rapaz, qual é a escola mais próxima aqui? Militar. Então, é a militar. Eu falei, é pra militar mesmo que eu vou. Aí, beleza. E na época, Jamildo, eu usava um Black Power gigantesco, né? Não uso mais porque eu tenho um... Aquele que impressionou o Caetano. Exatamente. Não, mas ali ainda tá pequeno. Ali ainda tá pequeno, já tinha cortado. Mas eu usava um Black Power que eu... Minha esposa hoje em dia brinca dizendo que eu não tinha um amigo para me dizer que aquilo estava feio, mas eu fazia um coquezinho, um samurai assim, ó, amarrava assim, o cabelo ficava aqui, ó. Usava um cabelo gigantesco, uma barba gigantesca. E aí fui para a escola da Polícia Militar. E aí esse ponto é importante. Veja, tem gente que acha que isso é coisa do bolsonarismo. Na verdade, antes de existir o bolsonarismo na cena política brasileira, já existia uma onda de militarização das escolas, com destaque para o governo do Marconi Perillo, do PSDB, em Goiás, e o governo petista do Rui Costa, na Bahia. Então, era Goiás e Bahia os estados que mais militarizavam a educação. Você tem uma ideia do que isso significa? O governo do PSDB em São Paulo não tinha entrado tanto nessa. E o governo petista já estava com tudo. E o Rui Costa, ele fez isso numa ideia de que supostamente isso ia melhorar o IDEB da Bahia, né? Porque durante todo o governo dele, ele teve um problema que o IDEB da Bahia era muito baixo. Melhorou? Não. Porque não melhora, né? E aí, mas o que foi que ele fez? Pegou escolas que já eram... Na verdade, a minha impressão é que acaba criando uma elitização, não é? É porque o que é que você faz? Quando você militariza a escola, você cria um filtro de entrada. Então você pega aluno, se cria uma conversa que a escola vai ficar boa porque vai ficar militar. Isso puxa uma dinâmica de transferência para essa escola, né? Então, os pais, preocupados com a educação do filho e tal, vão todo mundo querer transferência para a escola. A escola vai e faz um filtro de quem são os bons alunos. E já pega os férias, é fácil crescer, né? Aí bota lá, aí o IDEB sobe, mas o IDEB sobe não porque teve uma mudança pedagógica, uma mudança estrutural, é porque se você seleciona os melhores, coloca ali, sobe o IDEB, mas do ponto de vista da estrutura de ensino do governo do estado, continua a mesma coisa. E eu tive muitos problemas na escola da Polícia Militar, porque a promessa era, a Polícia Militar não mexe na parte pedagógica. A parte pedagógica fica a cargo do funcionalismo público civil, dos professores e professoras que entraram para o concurso. Respeitado. E não era respeitado. Você tem uma ideia? Um belo dia eu estava dando uma aula de Revolução Inglesa, e aí, do nada, uma aluna foi... A menina estava sofrendo bullying, né? Porque a menina foi pega no banheiro da escola por outros colegas, estava beijando outra menina. E é isso, adolescente, 14, 15 anos, está num processo de descoberta, e a menina estava sofrendo bullying, estava sendo, entre aspas, né, perseguida pelos outros alunos, e aí ela
pediu a opinião de um adulto, meio que no sentido de defendê-la. Professor, olha, aconteceu isso e isso, e meus colegas aqui estão me aperreando, estão me atacando e tal. Não foi nem em particular, na frente de todo mundo. Eu fui na frente de todo mundo, porque eu acho que ela imaginou, com razão, que eu... Se expusesse... que se eu expusesse, eu não referendaria esse tipo de comportamento de atacar a menina por isso. Eu dando aula de Revolução Inglesa, eu parei, aí comecei a dar uma aula de história da sexualidade, e como é que é essa relação, e cristianismo, e Roma Antiga, e Grécia Antiga, e não sei o quê, e comecei a falar, e foi um debate teórico, Jamildo, basicamente para dizer o seguinte, gente, homossexualidade não é uma novidade histórica. O pessoal pode se chocar agora, mas a gente está falando de coisa que existe há 3.000, 5.000, 10.000 anos e que diversas culturas registram formas de sexualidade diferentes que não a sexualidade heterossexual e os padrões de gênero binário, homem e mulher. Pois bem, no outro dia, fui chamado... Fosse enquadrado. Fui chamado porque os pais PMs dos alunos foram reclamar com a coordenação pedagógica. Em outro momento, eu passei um documentário para eles muito bom sobre a América Latina e a obra de um pensador chamado Rui Mauro Marini, né? E aí era um debate sobre por que a América Latina é subdesenvolvida. E eu fiz um debate sobre imperialismo, que é uma categoria que tem amplo respaldo acadêmico, livros publicados, teses, não sei o quê. No outro dia, a mesma coisa. O professor Jones Manuel estava ensinando marxismo na sala de aula. Aí, toda vez que vinham falar comigo, eu sustentava, eu dizia assim, não, mas vem cá, eu ensinei alguma coisa que foge, primeiro, à minha liberdade de cátedra, segundo, ao escopo de quais são as minhas funções definidas pela legislação brasileira e o plano curricular que eu tenho que dar para os estudantes. Ah, mas é melhor não falar isso. Não é melhor não, eu sou funcionário público, eu vou falar, pronto e acabou. Quem estiver achando ruim, abra processo administrativo, eu brigo, eu vou para a imprensa, eu faço um movimento, mas não existe santo nesse mundo que me impeça de falar o que é permitido por lei eu falar, o que está dentro do programa do MEC. Quem estiver achando ruim, faça movimento, eleja deputado, eleja senador, mude a dinâmica do MEC. Mas enquanto eu puder falar, eu vou falar, pronto e acabou. Aí meu salário parou de cair, ó. Do nada. Eu passei 5 meses sem receber o salário, eram 2.000 professores na minha região, e eu era o único professor de todo o estado que não estava recebendo salário. E disseram que era um problema administrativo. Até hoje eu não sei qual era esse problema administrativo no meu cadastro. E como é que acabou isso? Acabou indo embora da escola? Acabou no transferido? No sentido de que, veja, manhinha não trabalha mais. Eu aposentei minha mãe porque ela não conseguiu se aposentar por causa da reforma... de FHC? Temer. Do Temer. E aí, eu não consigo se aposentar. Então, eu sustento minha mãe para ela não precisar trabalhar mais e conseguir curtir um pouco a vida depois de trabalhar tanto. Então, eu estava em Petrolina, sustentando uma casa em Petrolina e sustentando uma casa em Recife. Aí, meu salário para de cair. 5 meses sem receber salário e 2 casas para sustentar, né? 5 meses sem receber salário e várias ameaças, porque assim, eu passava pelos policiais, o policial botava a mão na arma. Sério? Sério, o policial botava a mão na arma, eu passava, eles ficavam falando, os policiais não gostavam de mim, porque na escola era obrigado aos alunos não chamar os professores pelo primeiro nome, né? Então tinha que me chamar de Senhor Manuel. Eu dizia assim, não, que Senhor Manuel? É Jones ou professor, não precisa chamar de Senhor Manuel. Eu então era obrigado. Quando o professor chega na sala de aula, os estudantes tinham que levantar, bater continência, fazer o salamalequezinho para depois sentar. E eu dizia que não precisava. Não vai fazer isso aqui na minha sala de aula, não. Isso aqui não é quartel, tem nada que bater continência, não, que eu não sou militar, eu sou civil. E aí pronto. Aí, evidentemente, não gostavam de mim. E aí chegou um momento que era tanta pressão. Petrolina dominado pela família Coelho desde o Brasil Colônia, né? Uma cidade que tem um grupo político bem conservador, sem dinheiro, sem apoio. Na época não era tão conhecido para ser protegido. O canal tinha 10.000 inscritos e tal. E aí eu fiz, meu irmão, não tá dando aqui, eu estou correndo, inclusive, talvez risco de vida, né? E aí abandonei o concurso, voltei para Recife, lancei um livro, o meu primeiro livro, Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, e fiz assim, vou tentar procurar emprego em cursinho para vestibular, em escola privada, para sobreviver aqui em Recife. Aí o livro estourou, deu muito certo, vendeu em pouco tempo mais de 5.000 cópias, e aí eu comecei a viver de escritor. Massa. Agora, então,
nem pensar, reproduzir como o último governo de Bolsonaro, perdão, como o governo Bolsonaro fez em todos os estados e nacionalmente, inclusive Jaboatão aqui foi uma das cidades que, nem pensar então, que adotou a escola militar. Jamildo, não existe evidência nenhuma que isso melhora a educação, né? Tem um professor da USP, o Fernando Cássio, que é um dos maiores especialistas do Brasil em educação, e ele fez algo que deveria ser básico, né? Política pública baseada em evidências. Então ele pegou todas as experiências de escola militar do Brasil, dos últimos anos, pegou experiências, inclusive, internacionais e comparou, a partir desses critérios, né? Critério de aprendizagem, de desenvolvimento, série adequada, não repetição, etc, etc. Melhora a educação? Ele viu que não. Simplesmente. Não há nenhuma evidência que militarizar melhora a educação. E você tem um outro problema, que é uma concepção de que ordem e disciplina se aprende com militarismo. A ideia de que é isso mesmo. Então, para o aluno se comportar, ele precisa ter alguém armado no ambiente escolar, intimidando ele. Veja, que tipo de cidadão a gente está criando? A gente está ensinando o quê para uma criança e para um adolescente? Que ele só vai respeitar o pai e a mãe, ele só vai respeitar o professor se ele tiver medo. Aí a gente não está ensinando respeito, né? Porque o pressuposto do respeito, inclusive, é você entender que aquela pessoa que está ali na sua frente dando aula, ela cumpre uma função importante na sua vida, ela se preparou para aquilo, ela estudou para aquilo e ela está ali para ter uma relação de troca, porque na teoria pedagógica a gente fala de processo de ensino-aprendizagem. Então o professor está ali para ensinar, mas ele também aprende em alguma dimensão com o aluno. Então veja, isso não funciona, isso não tem evidências. Há várias maquiagens contábeis, como no caso do colégio que eu dei aula, que era isso. Você seleciona os melhores, o IDEB da escola sobe, mas não sobe por causa da militarização, sobe por causa do filtro de entrada. E eu não acho que é papel de polícia militar estar dentro de escola, não, pelo amor de Deus. Então, vem cá, aí se tiver uma confusão, porque, repare, a polícia militar brasileira, um dos problemas que ela sofre é com altíssimos índices de suicídio. Né? Inclusive, no Brasil, se você pegar os dados, em vários estados morre mais policial por suicídio. Hoje em dia é verdade, do que em confronto Exatamente. Com bandidos. Aí você vê uma categoria que tem um trabalho altamente estressante, numa situação que está sujeita à violência diária, está convivendo com a violência diária, que tem altíssimos índices de suicídio, que volta e meia acontece uma tragédia, como foi ano passado, e que um policial chegou no quartel atirando. Né? Aí você vai botar esse povo para ficar lidando com criança e adolescente, pelo amor de Deus, né? Assim, não tem condição. Para fechar esse assunto, porque eu acho que dá para ligar com a história da paternidade, não é meio karma, não? Como é que você teve um pai morto por um policial e vai trabalhar na escola militar? Como é que você processava isso? Você imagina que psiquicamente pode ter atrapalhado a sua eventual conduta, a sua maneira de prosseguir aí com essa carreira ou com esse trabalho? Pode ter alguma coisa? Veja, parou para pensar nisso? Já parei para pensar bastante sobre isso. E eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque nós homens, nós somos socializados dentro de uma dinâmica que a gente nunca procura ajuda, né? Nunca procura um médico, nunca procura um psicólogo, uma assistência de saúde mental. Se alguém estiver nos acompanhando aí, viu, olha, fazer terapia é maravilhoso, não tem problema nenhum, você não é menos frouxo, menos homem. Exatamente. Você vai lá simplesmente tirar as cracas que ao longo da vida você consegue permitir que incrustem no seu costado, mas vale a pena fazer. É isso. Então, eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, que é para não estimular uma ideia de, não preciso de terapia. Todo mundo que precisa tem que fazer terapia, tem que buscar acompanhamento psicológico e tal. Mas eu tenho uma característica, talvez um segundo talento que eu ganhei do universo, que além da boa memória, eu tenho uma saúde mental muito boa, obrigado. Resiliência. Né? Então, assim, isso não me afetava, não era um problema. Inclusive, diga-se de passagem, eu passei a minha vida convivendo com policiais e militares, porque na academia que eu fazia musculação, passei 5 anos lá, só tinha policial e militar. Eu já treinei Muay Thai também em outra academia que só tinha militares. Eu já pensei em ser militar, fazer a prova da AMAN. Acabou não acontecendo. Tenho, inclusive, vários e vários amigos que são militares e tal. Então, isso nunca foi uma questão para mim, não. Era muito tranquilo, assim. Tranquilo. Mudar de assunto, fala de coisas mais divertidas. Música e revolução.
Você conta que teve uma experiência importante com o rap, foi a ponte para o despertar político, né? Sim. Artistas como Racionais MC foram fundamentais nessa jornada. Você... Não é sacanagem não, mas eu estava pensando, a música, ela dominante hoje, abre aspas aí, por exemplo, o sertanejo, ela atrasa a revolução. e daqui a pouco você pode falar de Mano Brown. Tem uma pergunta específica de Mano Brown mais na frente. Rapaz, veja, o problema não é nem atrasar ou não a revolução, é que às vezes a música tá ficando ruim, né? Você vê 10 músicas que parece que são todas iguais, né? Com o objetivo de lançar um refrãozinho, um chiclete para viralizar no TikTok e não tem a qualidade que, por exemplo, o sertanejo tinha no passado. Eu gosto muito de música sertaneja, só que assim, eu tenho dificuldade desse sertanejo universitário dos dias atuais. Até porque, Jamildo, é até difícil diferenciar os cantores, né? Não, eu tenho essa dificuldade. Porque esse negócio de harmonização facial é tudo umas caras igual. Então é tudo a mesma lata, um nome parecido. O Wesley Safadão que você conheceu no passado, hoje tá não existe mais, diferente. É um clone. Substituíram, como diz os bolsonaristas com Lula, é um clone, é outra pessoa. Então, para mim, a questão, inclusive, não é nem música politizada ou não politizada, é ver se a música é boa. Né? Eu acho que no sertanejo universitário, salvo as exceções, eu não sei nem se Marília Mendonça, por exemplo, se enquadra no sertanejo universitário. Por exemplo, eu amo as músicas de Marília Mendonça, que ali ela era uma grande cantora, né? Uma grande intérprete, o que você não vê em várias figuras. Agora, veja, no meu caso, o rap foi meu processo de politização, né? O Racionais, quando ele lançou aquele CD Sobrevivendo no Inferno, aquilo foi uma febre, Jamildo, em todas as periferias de Recife e, consequentemente, do Brasil. Tu já viu a capa desse CD? Perdão. Não. É uma preto, né? Com a cruz dourada, assim, bem forte e tal. E vendia, basicamente, distribuição pirata. Né? Aquelas carrocinhas de CD outsider e tal. E minha mãe não deixava ouvir, ó. Porque na cabeça da minha mãe era música de ladrão, de bandido. Então, se eu ouvisse aquilo ali, maloqueiro, ia começar a fazer maloqueiragem. Aí, o que é que eu fazia? Minha irmã mais velha, manhã saía para trabalhar, aí eu ficava em casa com a minha irmã. E aí, eu ouvia escondido enquanto manhã estava no trabalho. Certo. Aí, minha irmã me chantageava, ó. Vai ouvir o CD? Pode ouvir, mas você vai ter que lavar os pratos, senão conto para amanhã. Vai ouvir o CD? Pode ouvir. E nunca os pratos foram melhor lavados na casa. Aí tem que varrer a casa, senão conto para amanhã. Então, eu cresci ouvindo Racionais, Sabotagem, RZO, Inquérito, Dexter, GOG e por aí vai. E a primeira vez que eu parei para pensar sobre coisas como racismo, violência policial, desigualdade, foi aí no rap. Foi o rap que me deu o início de uma consciência crítica, né? Política. Inicialmente, inclusive, uma consciência racial, né? Porque como todo jovem negro, quando você... Daí o preconceito contra esse tipo de música. Exato. E o Passinho vai nessa linha. O Passinho, durante um tempo, estava sendo muito hostilizado, né? E acabou sendo usado em algumas campanhas aí recentes. Você acha que também sofre o mesmo tipo de coisa ou é diferente? Não tem uma mensagem mais crítica, mais social? É só diversão? Vamos lá. Eu acho que a cultura hip-hop, ela tem intrinsecamente um apelo político, né? Então, veja, o rap é praticamente a única cultura artístico-musical, por assim dizer, em que o artista é cobrado por posição política o tempo todo. Isso não existe na maioria, ninguém sabe a maioria das posições políticas de gente da MPB, de gente... Ao contrário, alguns escondem para justamente tentar abarcar todo mundo. Exatamente, né? E no rap isso não pode acontecer, né? Não existe, por exemplo, rapper apolítico. Isso é inexistente. Então, acho que tem essa característica que é muito diferenciada e que talvez você ache, em menor medida, me parece, isso no samba, no reggae, mas não tão forte como no rap. Já o Passinho, ele não vem... O Passinho e o próprio movimento brega funk, né? Ele não vem de uma afirmação política tão clara, né? Pelo contrário, as letras falam muito mais sobre diversão, sobre sexo, um apelo dionisíaco, por assim dizer. Mas tem uma característica, vem da periferia, né? Vem da população
preta, pobre, periférica. Mas como não prega a revolução, é aceito. Oi? Como não prega a revolução, é aceito. Eu nem acho que seja aceito, Jamildo, porque não, veja... O samba... Mas o samba era perseguido, né? O samba, inclusive, era proibido. Ele só foi aceito quando Getúlio Vargas, no Estado Novo, resolveu incorporar o samba como parte da identidade nacional e cultural brasileira. Mas, por muito tempo, o samba não só era perseguido, como no livro do Lima Barreto, o Texto de Fim do Policarpo Quaresma, ele tem um personagem, Ricardo Coração dos Outros, que era, na prática, um sambista e que era visto como vagabundo, né? Porque tocava violão, porque ficava nas rodas de samba e por aí vai. Demorou muito tempo pro samba... Sim. ser aceito. E aí, no caso do Passinho, inclusive eu lembro, eu não vou lembrar o ano, mas teve um ano no Hack Beat, que foi um show de Shevchenko e El Louco, que quando foi anunciado o show, se criou uma onda de pânico, dizendo que ia ter arrastão, que ia ter morte, ia ser o fim do mundo, e que iam roubar todo mundo e tal. O show foi na paz. Foi ótimo, praticamente não teve briga e tudo muito tranquilo. Eu acho que há um preconceito com um brega funk, há um preconceito com um passinho, porque é ritmo da periferia. No caso do brega funk, ele tem conseguido, graças a apoio político, inclusive, né, se colocar e fazer show fora, ser reconhecido nacionalmente, inclusive, né? Mas veja, amigo, é um apoio político meu... Mas aí você acha que é uma instrumentalização? Eu acho que é um apoio político meio oportunista, porque aparece em campanha as figuras que têm muito poder e influência. Porque, veja, quem é o jovem hoje de Pernambuco que não sabe quem é Anderson Neif? Então é muito bom para todo político que vai disputar a eleição estar do lado de um Anderson Neif, por exemplo. Ao mesmo tempo, porém, contudo, todavia, os jovens que vão para uma praça ensaiar passinho continuam sendo parados pela polícia, sendo revistados, não estão fazendo nada. Estão só ensaiando seu passinho para fazer o seu negócio, seu movimento e tal. E não existe, me parece, uma aceitação a isso, inclusive com figuras da extrema-direita, desocupados, que não se preocupam com a cidade, como um vereador da extrema-direita, que eu me recuso até a falar o nome dele, que veio apresentar uma tal de lei anti-Neif, para tentar criminalizar o brega funk e o passinho, né, para ver se ganha mídia na aba da força do brega funk. Like, né? Falamos de você menino, falamos de você mais jovem, vamos falar agora do canal no YouTube. Você criou o canal em 2017, é isso? Mas o crescimento acentuado ocorreu após 2018. Tem alguma coisa a ver com o começo da efervescência política no Brasil? Como é que isso se deu? Aproveitar e já emendar aqui Caetano, né? Em uma entrevista para a Bial, ele falou sobre Jones Manuel, cantor e compositor. Nesse vídeo ele comenta que descobriu você e, como militante, influenciou a visão dele sobre política e história do Brasil. Veja, é muita responsabilidade, que Caetano é uma referência, né, nas esquerdas. Destaca a importância do trabalho de Jones na divulgação do pensamento marxista e na formação crítica de milhares de pessoas, especialmente os jovens. Como é que é essa fase aí da sua vida, para a gente chegar até mais proximamente? Rapaz, eu decidi criar um canal no YouTube depois de ter blog por 4 anos, né? E aí chegou um momento que eu vi que o blog estava morrendo, o blog estava perdendo importância. E aí eu decidi entrar no YouTube. E aí, Jamildo, eu entrei, não sabia nada como comunicar, não olhava para a câmera, era um negócio assim, não sabia falar direito. Mas acabou que em 2018, num debate sobre a reforma da Previdência, eu lancei um vídeo sobre a reforma da Previdência que deu uma viralizada muito boa, né? E estava surgindo um conjunto de comunicadores marxistas naquela época. Pois bem, eu, como eu te falei, né, abandono o concurso público, saio de Petrolina, volto para Recife e lanço meu primeiro livro, Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista. Esse livro vende muito. Para na mão de muita gente grande, importante, Emicida comprou o livro, leu, divulgou, Rashid, rapper, comprou o livro, leu, divulgou, e aí parou na mão de Caetano Veloso, por ponte do Mauro Lima, né, que é diretor de cinema, marido da Aline Moraes, que são amigos ali do Caetano. E aí o Caetano começou a acompanhar, me ligou
para eu ir na casa dele, para a gente fazer uma entrevista. Ele me entrevistando. Eu pensava que era trote, ó. Eu tava em Foz do Iguaçu, fazendo atividade lá na Unila. Aí liga. Opa, Jones, Manuel, tudo bom? Tudo bom? Aqui é fulano, que ó, Caetano Veloso quer te conhecer e quer que te entrevistar para o Mídia Ninja. Fiz conversa, rapaz. Sacanagem, pô. Quem é? É Maxwell, é? Aí ele fez, não, é sério, é Pablo Capilar, isso que é Mídia Ninja, lá. Pronto. Mandou a passagem? Mandou a passagem, tudo certinho. Até porque eu não entendi ele pra pagar isso, né, Jamildo? Pelo amor de Deus. E aí, a gente fez a entrevista, né? Deu muito certo. Foi antes, inclusive, do Caetano me citar lá no programa do Bial. E aí, depois daquilo ali, o canal estourou. E hoje ele segue sendo um instrumento político e um instrumento, inclusive, pedagógico. Porque como eu não estou na sala de aula como professor, eu estou na sala de aula porque eu faço doutorado em serviço social lá na UFAL, né? Mas não estou na sala de aula como professor. O canal é meio que meu espaço de fazer debates sobre conjuntura, de fazer debates teóricos, de falar sobre os temas do momento, de ajudar na formação política, indicar livros, debater conceitos, teorias, na perspectiva de difusão do marxismo, da proposta de Revolução Brasileira e falando também do dia a dia. E como é que você produz? Porque você tem uma equipe ou diz assim, não, isso aqui, acho que aquele insight da época do blog, isso aqui vai render... Pai, meu canal, ele virou um portal de notícias, né? Então, hoje o nome é Farol Brasil. Hoje trabalha comigo 10 pessoas, só que são trabalhos divididos. Então, tem um pessoal que trabalha só na cobertura de notícias do dia a dia do Farol Brasil. Então, Mauro Lopes é âncora do programa da manhã, apresenta das 7 horas da manhã até as 11. Aí, Thalita Sotero e Leandro Forte são os âncoras do programa da noite, o Noite Brasil. Eu apresento das 6 até as 10 da noite. Aí, Luiz Ribeiro trabalha comigo, ele faz o background desses programas. É produção, né? É. Sem isso não anda. Exatamente. Aí você ainda tem Euclides, você ainda tem Maxwell, você ainda tem Victoria, tem um bocado de gente trabalhando. Então, tem vou usar um termo gringo, um hub de comunicação ali funcionando. Quem trabalha diretamente comigo na produção dos meus vídeos é Maxwell. Eu gravo o vídeo, ele edita, produz a capa, eu dou as orientações, ele sobe para o canal e eu divulgo nas minhas redes sociais. Inclusive, uma curiosidade. O pessoal acha que tem... Gente, não tem equipe de comunicação, viu? É eu sozinho que faço a gestão de todas as minhas redes sociais. Mas, ótimo. Mas qual é o insight? Você assim... Rapaz, o insight depende. Vai muito do livro que eu tô lendo, vai muito do acontecimento da semana. Por exemplo, eu tava fazendo a barba ontem, né? Que eu vou ficar bonito para vir pro programa do Jamildo, né? Eu fui fazer a barba, cortei o cabelo, dei um tapa no visual. Obrigado. Aí eu tava fazendo a barba e olhando o grupo, né? Aí tava um amigo meu, Hugo, dizendo que do jeito que o Brasil tá indo, já a eleição presidencial vai ser entre Nicolas Ferreira e João Campos. Aí eu comentei lá, que desgraça para o Brasil. Aí, quando eu voltei para casa do barbeiro, eu falei, meu irmão, vou gravar um vídeo sobre isso, porque isso é um bom tema para debater essa falsa polarização entre extrema-direita e liberais. Por exemplo, ontem eu gravei o vídeo Nicolas Ferreira, João Campos e a crise brasileira. Deve ir ao ar segunda ou domingo, alguma coisa assim. Então, depende muito. Hoje, quando eu sair daqui, eu vou gravar um vídeo sobre a privatização do metrô aqui em Pernambuco, a privatização da Compesa e a CPI do bilhão, né? Porque hoje, às 7 horas da noite, eu tenho uma atividade no Sindicato dos Metroviários, a gente vai estar lá debatendo. Sim, eles ameaçaram greve, fizeram uma greve aí de protesto. Foi paralisação, né? De 24 horas. Aí eu vou estar lá debatendo junto com os metroviários e os trabalhadores da Compesa, né? Contra a privatização. E aí, como eu estou estudando sobre o tema, me preparando para a mesa de hoje, quando eu voltar para casa depois daqui, vou almoçar, já vou gravar um vídeo. Você faz diariamente, você coloca como uma meta, tem que gravar eu gravo vídeo todo dia, Jamildo. Todo dia é difícil demais. Eu sei o que é isso. Eu tinha que ter um gêmeo. E aí, fora isso, você ainda tem que ler, né? A parte pior de tudo, de você ser empresário, de você ter um site, de você ter que fazer essas gravações, ainda tem a CBN, que toma um bom tempo, eu sempre busco uma coisa exclusiva lá, é você não poder ler, poder ler. Inclusive, tem uma parte engraçada, a gente conta aqui sempre alguns casos, né? Minha neta, a Helena, tá aqui, ó, minha primeira neta. Aí, um dia chegou lá em casa, eu tô no sofá, lendo, aí ela faz, vovô,
Por que é que você tá sempre com um livro na mão? Tipo assim, que tão bom tem esse negócio, né? Sim. Aí eu disse, olha, sente aqui. Veja, é o seguinte. O seu avô, ele adora, ele gosta enormemente de conversar com os mortos. Ela, como assim? Na cabeça dela, né? Como é que se conversa com os mortos? Olha, estava lendo sobre estoicismo. Eu adoro estoicismo. Você é filósofo, Sim. sabe? Deve ter outras tão boas quanto, mas eu adoro estoicismo. E Sêneca, para mim, é uma das pessoas mais iluminadas que já passou pela face da Terra. Tem os defeitos dele lá, mas deu uma contribuição enorme à humanidade. Aí eu dizendo para ela, ó, eu estou lendo aqui Sêneca, essa pessoa viveu há 2000 anos, então eu tenho o prazer, o privilégio de conversar com uma mente iluminada que vai me dizer coisas bacanas para me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, escrever melhor, pensar melhor. Aí ela fica olhando assim, né? Mas eu acho que eu estou perdendo, né? Ela gosta de Roblox hoje em dia. Você gosta de ler também? Ah, tá. Lê também. Que mais lê? Que bacana. Olha, a mãe está me corrigindo aqui, é uma das Boa. 5 mais assíduas leitoras da biblioteca. Veja, eu ia perguntar para você, foi muito bom, Caetano deu uma força, você cresceu enormemente, mas também tem sempre o outro lado, né? Haters, você ganhou muitos haters. A vida online, assim como todo mundo que realiza esse tipo de trabalho, acaba sendo exposta, mesmo sem querer. Como você lida com isso? Você recebeu mensagem de haters agredindo família, por exemplo? Uma das mais engraçadas que eu recebi, eu acho que eu já contei aqui, um sujeito disse que eu era mormaço. Aí eu disse, que porra é mormaço? Você pensa que não queima, mas queima. Como é que é com você? Rapaz, Jamildo, vê. Você tá tranquilo? Liga um foda-se. Eu recebo muita ameaça, eu recebo muito xingamento, eu recebo muitos ataques racistas e por aí vai. Eu acho que tem uma série de questões, né? Porque tem o hater, que é aquele hater que tem uma postura mais criminosa, né? De ataque mesmo, de ameaça e xingamento. E tem o hater, inclusive, que é o hater mais sutil, que é a figura que tem um certo ciúme, um certo despeito pelo fato de eu ser negro, de ser nordestino. E tá fazendo sucesso. E tá fazendo sucesso, de ser comunista. Porque assim, eu não sou progressista, eu sou comunista, né? É diferente, sou marxista. Eu sou a esquerda que está à esquerda da dita esquerda, né? Então, eu costumo brincar que eu aprendi a estabelecer o que eu chamo, um termo chique, né? Uma indiferença estratégica. Que é o seguinte, veja. Todo dia, tá todo mundo falando de mim na internet, né? Uns falam bem, outros falam mal. Para uns eu sou um lixo, para outros eu sou o novo Luiz Carlos Prestes. Para um eu sou um grande intelectual, para outros eu não presto. Se eu for parar para estar ouvindo isso, eu não vou conseguir viver. Eu vou entrar em paranoia, eu vou ter altos e baixos de autoestima e tal. O que é que eu faço? Eu ignoro elogio e ignoro ataque. Eu me preocupo com os elogios, principalmente, e com as críticas construtivas das pessoas que estão no meu dia a dia. Uhum. Então, quando minha esposa me diz assim, ó, você não foi bem nessa entrevista, esse seu texto não está muito bom. Quando meus amigos me dizem isso, então se Luísa, que é uma amiga minha de Bezerros, uma grande amiga, me manda mensagem e diz assim, ó, Jones, por exemplo, eu fui dar uma entrevista outro dia desse e eu citei errado a população de Bezerros, né? Eu falei que Bezerros tinha 40 mil habitantes, mas Bezerros tem 62 mil habitantes. Ela me mandou mensagem, ó, Jones, tu errou os dados sobre a população de Bezerros e Sapucarana, é maior do que tal. Aí, isso eu me preocupo, porque as pessoas que estão próximas, que estão no meu dia a dia, que eu conheço, que militam comigo há anos. Porque tem gente que acha, Jamildo, porque ficou famoso, ficou metido. Rapaz, se o povo convivesse comigo... Ficou? Não, rapaz, eu tô do mesmo jeito. Moro no mesmo lugar, tenho o mesmo padrão de vida, me visto do mesmo jeito, ando nos mesmos lugares. Eu fico... impressionado que o povo se espanta comigo. Outro dia desse, eu estava ali na Mamé de Simões, tomando uma cerveja, o que eu sempre fiz, minha vida inteira. Sempre tomei uma cerveja por ali. Aí o rapaz me viu, ele fez assim... Tá fazendo o que aqui? Júnior Manuel, eu fiz, opa, tudo bom? Apertei a mão dele assim, tu por aqui? Eu venho aqui desde sempre, desde a minha época de estudante de graduação de História, quando os bares ali fechavam, a gente vinha aqui para terminar de tomar uma cerveja. Mas, rapaz, eu tô impressionado. Mas tá impressionado por quê, macho?
Eu venho aqui, enfim. Então, eu acho que eu simplesmente ignoro os haters. Agora, teve uma mudança de postura recentemente, que é, eu nunca judicializei nada. Começou a judicializar? Ameaça de morte, ataque racista e tal, eu sempre ignorei. Agora a coisa mudou um pouquinho, porque com o processo de crescimento, de mais repercussão do debate marxista que a gente faz, várias pessoas começaram a fazer ataques mais pesados, inclusive pessoas influentes, pessoas famosas, artista global. O Zé de Abreu estava me atacando. Sério? Sério. Então, agora... E ele é tão esquerdista, né? Não, mas ele é petista, é diferente, né? Ele é, enfim, ele diz amém para tudo que o governo Lula faz. Agora, a gente tem uma estratégia diferente. Calúnia, difamação de gente importante, gente rica, vai ser processado. Estou com 2 escritórios de advocacia que me acompanham na solidariedade militante, no trabalho pro bono, e agora, com esses haters importantes que têm peso, vai ser diferente. Vai mudar. Eu já recebi esse tipo de conselho, porque, como jornalista, você fala de um lado, fala do outro, acaba sendo alvo de bordoada dos 2 lados, né? Eu estaria rico se eu processasse quem... Era para ter feito, Jamil. Já deixava o dinheiro para Helena. Mas aí, é que se você fosse envolver com isso, você não consegue mais trabalhar, sabe? Sim. Então, como eu sou da paz, eu acabo ligando um grande de um foda-se. Até porque isso é uma posição estoica. O que é que o estoicismo diz? Você se preocupa com o que você controla. Sim. Então, o que é que eu controlo? Buscar ser uma pessoa correta, buscar ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa empática. Por que esse sujeito está dizendo isso de mim? O que é que eventualmente está correndo na cabeça dele? Né? Que eu posso, inclusive, ter cometido alguma bobagem, você coloca uma palavra a mais, a menos, e acaba não sendo, né, sei lá, tão feliz no texto como você mesmo admitiu que às vezes acontece. Então, eu busco ponderar muito, porque o fight em si, ele não leva a nada. Agora, o que eu fico triste com, às vezes, os haters é que o nível é muito baixo. Então, eu gostaria de ter feedbacks que eu digo, pô, vou crescer com isso. Isso aqui me engrandece porque realmente eu estou fazendo errado. Aí sim, porque eu posso ter controle sobre a melhoria, né? E sobre os meus defeitos, por exemplo, tem um amigo meu, não é um hater, mas tem um amigo meu do Ceará que disse assim, Jamildo, você é muito burro. Eu disse, rapaz, não precisa jogar na cara, eu já sei. Porque você passou a vida toda escrevendo. Veja quantas pessoas pegam num livro. Muito poucas, né? Quantos estão lendo um jornal aí pela rua? Até os jornais deixaram de circular. Aí, se você tem razão, você devia estar fazendo, era vídeo. Se você fizesse vídeo, você tinha muito mais alcance, muito mais performance. E é verdade. Uma quantidade ínfima lê, né? Porque ler dói. Sim. Ler dói, as pessoas têm que pensar. É por isso que o Zap faz sucesso. O sujeito já recebe ali aquele combo. Eu devo pensar assim, eu devo pensar assado. Então não precisa ponderar. Mas eu estou enrolando muito. Vamos voltar para a entrevista? Vamos. Olha, embates. Uma advogada me disse que o senhor era muito chato na faculdade, gostava de treta na federal. Não sei qual era o grupo em comum que tinha, que pegava muito no pé. Aí tem esses debates, esses embates com os conservadores assumidos, né? Figuras de direita, mas muitas delas, visivelmente, não têm bagagem substancial para debater sobre política. Então, não fique com raiva de mim. Isso não pode ser visto como uma espécie de covardia ou narcisismo. Você vai discutir com um sujeito que não tem base. Ele vai falar merda. Mas aí, ô Jamildo, mas a culpa não é minha, né? Porque, assim, eu, enquanto militante comunista, eu estudo, né? Eu conheço o Brasil, eu conheço a realidade de Pernambuco, eu tô lendo livro, eu tô lendo relatório. Mas você, então, se diverte, né? Não, tem um caráter de diversão, mas tem um caráter de obrigação também. Por exemplo, eu tava no carro vindo para cá e eu tava lendo um relatório sobre a privatização da Compesa, para entender todas as dimensões do absurdo que tá ali colocado. Então, assim, se eu for debater com alguém a questão da privatização da Compesa, eu vou ter dados, eu vou ter números. Vou chamar você e o presidente da Compesa me fazer um debate. Perfeitamente, vamos fazer. Eu vou ter dados, eu vou ter números, porque eu estou estudando. O problema da extrema-direita no Brasil, e da direita de maneira geral, eu diria, inclusive, é que eles se acostumaram com falsos debates e com pânico moral, né? Então, certa vez mesmo eu estava no Uber, a Uber falou assim, mas rapaz, é porque
A esquerda, ele não me reconheceu, né? E ele, não, rapaz, é porque a esquerda tem esse negócio de banheiro unissex, e não pode ter banheiro unissex. Mamadeira de piroca. Aí eu falei assim, mas rapaz, é um absurdo mesmo esse negócio de banheiro unissex, né? Tem que, no avião, acabar com isso, né? Aí ele... Eu falei, tu já parou pra pensar que no avião banheiro é unissex? Vai homem, vai mulher, vai todo mundo. Vai todo mundo. E aí, o que foi que aconteceu? O mundo acabou, a família se acabou. O avião caiu. Exatamente. Então, veja, eles se acostumaram com falsos debates. Eles não estudam, eles não se preparam, eles não entendem dos problemas da saúde, da educação, da mobilidade urbana, da geração de emprego, da conta de luz, da conta de água. Aí a culpa não é minha. Eu vou lhe dar um exemplo. Aproveitando esse espaço. Eu gostaria muito, por exemplo, de debater Pernambuco e o Brasil com... Ele diz que é o Bolsonaro do Nordeste, né? O Gilson Machado. Vamos fazer um debate aqui. Aí o Gilson vai ficar... Com o Gilson Machado? Gritando. Será que ele aceita? A produção aí pode ir. Já faz o corte e manda para ele. Aí ele vai ficar gritando, tocando sanfona, vai mostrar que não conhece nada de Pernambuco, porque ele não conhece nada de Pernambuco, não conhece nada de Recife. Quando foi candidato a prefeito, ele era incapaz de falar dos principais problemas da cidade, apresentar soluções, apresentar propostas, saber o que é o dia a dia e a vida da classe trabalhadora de Recife. Aí o povo vai ver o debate e vai dizer assim... Ah, Jones, é uma covardia, porque você escreve livro, é intelectual, faz doutorado, pega esse povo despreparado. Mas, gente, quem é da direita que é preparado? Eu estou esperando alguém me dizer, assim, quem é da direita que é preparado? Como é que eles conseguem vencer o debate na internet, ou conseguir grande repercussão na internet? Você está citando aí, a gente com o Gilson Machado teve 116 mil visualizações. Rogo que o senhor bata esse recorde. Vai bater. Quanto à questão moral, concordo com você, às vezes é só ataque, tem muito ataque, mas a direita aprendeu a argumentar melhor, mais de 1.000 pessoas ao vivo, olha aí. Coisa boa. Parabéns. Então, a direita, ela aprendeu a argumentar melhor, ou é silogismo que usa e acaba... Por exemplo, ontem teve uma garota que estava... coisa que me aproxima do universo feminino, viu? Sim. É fazer a unha do pé. Você gosta também? Gosto. Inclusive, não fiz essa semana porque não tinha espaço na agenda de Thalia. Faça a unha com ela. Deixa eu lhe recomendar, então. Pronto. Faça menos a barba e faça o pé, porque deixa você mais feliz. Eu, pelo menos, a barba tá para fazer também, mas o pé é sagrado. Então, aí a moça lá que estava fazendo lá a unha do pé, a podóloga, diz assim, não, porque a culpa é de Lula. O que é que você responde para uma mulher dessa? A culpa é de Lula pelo tarifaço. Sim. Visivelmente, ela é ouvinte do Brasil Paralelo e deve ter se formado opinião a partir daí. Sim. Não, rapaz, eu começaria o debate dizendo assim, veja, não se trata de gostar ou não do Lula, mas você acha certo que uma potência estrangeira ameaça seu país? Não, esqueça o Lula, vamos lá, vamos fingir... Eu perguntei aqui ao vereador, né? Vai sair amanhã, está gravado esse episódio, Medina, bota a Cuba no lugar dos Estados Unidos. Faz de conta que fosse Cuba uma grande potência e tivesse tentando oprimir o nosso país com tarifas para poder haver uma subordinação judicial, o que for. Você tem que assistir amanhã o episódio para ver o que ele respondeu. Perdão, interrompi você. Eu tenho certeza que a resposta foi péssima, porque, inclusive, o Tiago Medina foi autor desse projeto de lei, da lei anti-NEIF. Inclusive, todo jovem de periferia de Pernambuco, todo mundo que faz passinho, todo mundo que curte brega funk, tem que saber que a gente tem um vereador que defende projeto de lei racista, né? E antipopular. Dito isto, vamos lá. Inclusive que não trabalha, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Eu acho... O que é que acontece, Jamildo? A extrema-direita, ela ascendeu, do ponto de vista político e ideológico, no vácuo deixado por essa esquerda hegemônica, né? Pelo PT, pelo PSB, pelo PCdoB, pelo PDT, que é uma esquerda que a gente, sendo simpático, a gente chama de centro-esquerda, que está no 5º mandato presidencial, né? E que aqui em Pernambuco, governou Pernambuco por 4 mandatos seguidos, não conseguiu resolver nenhum dos problemas fundamentais da classe trabalhadora, porque tem compromisso muito mais com andar de cima do que com andar de baixo. O compromisso é com o grande capital, é com os empresários, é com os bancos, é com os usineiros, é com as empresas de ônibus e por aí vai. E aí, nesse vácuo, cresce uma extrema-direita fazendo um debate fácil,
fazendo um debate moralista, fazendo um debate simplista sobre corrupção, apelando para pânico moral, e o que se chama de esquerda no Brasil demorou para fazer o básico, por exemplo, de comunicação digital. Jamildo, veja bem, eu sou hoje um dos youtubers, um dos comunicadores de esquerda radical com mais repercussão do Brasil. Veja, eu não sou nem do PT, nem do PCdoB, nem do PSB, nem do PDT, nem de nenhum desses partidos que tem dinheiro e estrutura. Parece para pensar nisso já. Veja, quem são os grandes comunicadores... Você está ali no patamar do João Campos, embora não tenha uma prefeitura, por exemplo, uma plataforma como uma prefeitura ou a presidência de um partido, né? Exatamente. Comparando. Então, assim, claro, você tem surgindo também algumas expressões de comunicadores do PT. A vereadora Karen, né? Ela explode enquanto uma comunicadora digital de bastante repercussão. Mas ela vai precisar ainda, ela vai precisar de formação, né? Ela precisa ler mais para poder argumentar melhor, não ficar só na lacração, né? Perfeito. Mas isso é raro, né? No caso dessa esquerda hegemônica. Então a gente está falando de uma esquerda que se burocratizou, que perdeu conexão com as ruas, que perdeu conexão com o sentimento popular e que tem muita dificuldade de enfrentar os problemas como são de frente, né? E é a raiz do problema, porque tem um teto de vidro muito grande. Repare, vou lhe dar só 2 exemplos. Tem sentido, de verdade, o Lula chegar e reclamar de juros altos, quando ele está no 3º governo dele, é o 5º governo petista, e o governo dele nunca tomou nenhuma medida concreta para baixar tanto a taxa de juros quanto o spread bancário? Chegou o Galípolo, saiu o que era indicado pelo saiu Bolsonaro. Campos Neto. Entrou o Galípolo e continua a taxa de juros continua subindo, está 15% a taxa Selic. Então, assim, o Lula consegue falar dos bancos, ele consegue falar para a base dele. Aí a base dele, quem já ama, quem já gosta, pode até engolir. Mas, assim, tem moral para chegar e dizer assim, no Brasil, 5 bancos concentram 80% do mercado bancário. O trabalhador brasileiro, a classe média, o pequeno e o médio comerciante vive uma situação que se você chegar em qualquer país da Europa e dizer assim, a gente paga 200% de juros no cheque especial, a gente paga 80%, 70%, 60% de juros no financiamento de uma casa, de um carro. O pessoal vai dizer assim, ei menino, não tem governo no país de vocês não, Como é que deixam o banco cobrar, às vezes, 100% do valor de uma casa no financiamento? Mas veja, o presidente Lula consegue falar sobre isso? Se ele falar sobre isso, o que é que qualquer pessoa vai dizer assim, menino, mas é teu 3º governo? E por que tu não viu isso antes? Mesma coisa. Tá agora a disputa, né? A velha disputa, de novo, de oligarquias em Pernambuco. Raquel Lira de um lado e João Campos do outro. Aí, imagine, na eleição de 2026, nenhum deles vai poder abrir a boca para falar do problema do caos do transporte coletivo aqui na região metropolitana. Sabe por quê? Porque no governo Paulo Câmara, que prometeu a passagem para 2,20 bilhete único para se reeleger, não cumpriu. Raquel Lira chegou dizendo que ia tomar de conta do transporte, fez uma mudança na bilhetagem, mas o número de ônibus diminui ano após ano e o governo deixa. O governo Raquel Lira deixa. Então, tanto o governo do PSB, do qual João Campos era parte, vamos lembrar, gente, que João Campos trabalhou no governo Paulo Câmara, né? Então, tanto o governo do PSB quanto o governo Raquel Lira são governos que governam para as empresas de ônibus, contra os rodoviários e contra os usuários. Aí o pessoal vai chegar e vai dizer assim, meu irmão, eu defendo melhorar o transporte. Aí chega uma figura de extrema-direita, lacrante, né? E solta uma frase de efeito, a população está cansada, porque toda eleição escuta a mesma promessa que vai melhorar o transporte, e esse povo ganha repercussão. E aí, veja, por que a extrema-direita tem tanta dificuldade de debater comigo? Porque eu não tenho um compromisso com o erro de Lula, eu não tenho um compromisso com o erro da centro-esquerda. Então, não, mas Lula fez isso. Tá, eu também critico. E aí? Vamos voltar para o debate da ideia? Qual é a tua proposta? Qual é a tua ideia? Qual é a tua compreensão do problema? Eu não tenho um compromisso com o erro, nós do PCBR não temos compromisso com o erro dessa centro-esquerda que está aí, porque a gente se propõe a ser uma esquerda radical e diferente.